Tudo bem, pessoal? Vamos então partir aí para a nossa segunda aula de mercados, né? Agora falando de monopólio. Lembrando que na última aula falamos de concorrência perfeita, um dos extremos, ou seja, o mercado mais competitivo possível. E agora vamos para o extremo oposto, né? O monopólio, aquele mercado onde se quer a competição, né? É dominado única e exclusivamente por uma empresa. Então, na aula de hoje, a gente vai ver aí as condições necessárias para que a gente classifique um mercado como sendo de monopólio. Vamos ver aí a característica importante do monopolista ser um formador de preço, né? É um price maker. Vamos também falar sobre a estratégia de maximização de lucro em monopólio e a ineficiência de mercado gerado pelo monopólio, né? Lembrando aí que a gente vai definir como parâmetro de eficiência de mercado a configuração de concorrência perfeita, tá? Então, só relembrando, né? Vamos repassar aqui os tipos de mercado. Então, a gente tem as situações, né? Variando em relação à quantidade de empresas, né, a quantidade de produtores, de ofertantes no mercado e em relação à existência de produtos diferenciados ou não. Né? Monopólio é aquela situação onde a gente tem uma única empresa, né, e não há que se falar em diferenciação de produto. Né? Afinal de contas, é uma única empresa ofertando o seu único produto, tá? Nesse mercado. Então, é essa situação aí onde a gente não fala de concorrência nem fala de diferenciação de produto, tá bom? Lembrando que a gente falou na aula passada, né, do outro extremo, né, que é a competição perfeita, né, com muitos concorrentes, empresas atomísticas, né, pulverizadas, mercado pulverizado, né, muitas empresas, nenhuma grande o suficiente para atender todo o mercado, uma única empresa não é capaz de afetar preço, né, e agora a gente está indo aqui para o monopólio. Uma única empresa, ela define o preço sozinha do mercado, né? A gente vai ver as características que essa empresa vai ter num cenário de monopólio, tá? Então a empresa vai ser considerada em monopólio se ela for a única vendedora do produto em análise, né? Produto ou serviço, né? Se não houver substitutos próximos. Tá? Então não há que se falar aí, né, em monopólio, né? Quando existem substitutos muito próximos, né? Então a gente fala, só a Coca-Cola fabrica Coca-Cola. Mas tem a Pepsi, que é muito próxima, né? Então não é uma situação de monopólio, tá? É, a gente vai ver que isso aí né, é o cenário aí de concorrência monopolística ou de oligopólio, tá? Com produtos relativamente aí heterogêneos, tá? Então o monopólio ele vai ter essa característica de ser o monopolista, né? Vai ter essa característica de ser, né, fazedor de preço, price maker, né? Ele é diferente lá do cenário de concorrência perfeita, onde a gente tem as empresas tomando preço, porque sozinha uma única empresa não é capaz de definir, né, o preço de mercado, ou afetar o preço de mercado. As empresas são tão pequenas, né, no meio de tantas outras empresas que sozinha ela não define preço, tá? O monopolista não, por definição, só tem ele. Então quem que vai dizer o preço do produto no mercado? Ele, né? Ele é monopolista, então ele define preço, né? Então a gente fala, olha, ele é o fazedor de preço, né? Ele é o price maker, né? No entanto, muito embora ele defina preço, ele não vai definir o preço, né, mais alto possível, né? Ele vai botar o preço infinito, porque justamente o que vai conter aí a sua gana, o seu desejo de aumentar demais o preço é a curva de demanda, né? Então, o monopolista vai estar sempre sendo guiado pela curva de demanda de mercado, né? Então, ele vai analisar a curva de demanda de mercado, que aí nesse caso é a mesma coisa, né? Lá na concorrência perfeita a gente tinha curvas distintas, uma curva que era a curva de demanda da empresa, né? E aí essa curva a gente dizia que ela era horizontal. A empresa podia vender mais ou menos, mas ela sempre tomava o preço de mercado, ela não mudava o preço, né? Ela não afetava preço.
E existia a curva de mercado, que era o resultado, né, da oferta de todas as empresas, né, e também o resultado, né, de uma interação aí da curva de demanda de mercado, ou seja, todos os consumidores de todas as empresas. Então, se definia o preço de equilíbrio de mercado que pautava a estratégia da oferta da empresa, né, no cenário de concorrência perfeita. Aqui não. Aqui a gente vai estar falando de uma curva de demanda de mercado que é a curva de demanda da empresa. Tá? A empresa ela é única, né? Portanto, ela vivencia a curva de demanda de mercado sozinha. Né? Então, ela vai olhar para essa curva de mercado e ela sabe que qualquer movimento que ela fizer em termos de mudança de oferta, né, vai estar sendo pautado aí o equilíbrio com base na curva de demanda dela, que é a curva de demanda de mercado. Tá? Então, está um pouquinho sutil ainda essa diferença, talvez um pouco complicado de entender, mas daqui a pouco vai ficar muito claro para vocês. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: olha, o monopolista, a curva de demanda da empresa dele, que a empresa dele vivencia, é a curva de demanda do mercado como um todo, porque ele é único, é o único ofertante, tá? Então, ele que atende toda a demanda, né? Então, diferente lá da concorrência perfeita, onde o ofertante, né, a empresa, era só mais uma no meio de muitas e ela ofertava quantidades tão pequenas que, né, ela entrar no mercado, sair do mercado, né, não afetava, né, a curva de demanda de mercado como um todo, tá? O equilíbrio, né, entre demanda e oferta como um todo. Né? E aí esse monopolista vai estar enfrentando aí a sua curva de demanda negativamente inclinada, né? E vai, né, chegar a um equilíbrio. Né? E esses monopólios, né, essas situações de monopólio, elas vão ocorrer, né, quando algumas características de mercado existirem. Por exemplo, a existência de barreira à entrada. Então, quando a gente tem uma situação aí onde novas empresas não podem entrar no mercado, a gente fala, olha, existem barreiras que impedem novos concorrentes de operar nesse mercado. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que existe uma barreira que diz aí, olha, você não pode ofertar um sistema de água e esgoto para concorrer com, né, a Copasa aqui em Itajubá, né? Falando do nosso exemplo aqui de Itajubá. Existe uma lei municipal que garante exclusividade, né, para a Copasa no fornecimento de água e esgoto. Existe uma lei que garante exclusividade para um aeroporto numa determinada cidade. Então não basta falar assim, não, vou construir aqui mais um aeroporto em São Paulo porque eu acho que tem demanda. Não, não pode, né? É um setor regulamentado pela ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, e você não pode ir lá e construir mais um aeroporto sem autorização do poder concedente, né? É desse que concede aí o direito, tá? Ou simplesmente, eu vou começar a fabricar esse medicamento aqui que a empresa X está fabricando, pesquisou, patenteou a fórmula e eu vou começar a fazer. Não pode, existe uma patente, né? Então, são diversas as barreiras à entrada que podem existir, né? Então, a questão aí do governo conceder a uma única empresa o direito exclusivo de produzir algum bem, né? Ou de ofertar um bem ou serviço. Né? A situação que a gente vai se debruçar aqui e vai ver que é muito interessante, que é a situação chamada de monopólio natural, que é aquela situação onde não faz sentido, do ponto de vista econômico, a existência de um concorrente, pelo simples fato que dividir esse mercado eleva demais o custo total médio e aí torna isso ineficiente e não justifica, né, do ponto de vista da lucratividade para as empresas, né, concorrer nesse tipo de mercado. E a gente fala, olha, existem produtos e serviços, então, onde naturalmente ninguém vai se interessar em entrar nesse mercado. Quem entrou vai ser monopolista, e a gente vai chamar de monopólio natural, porque não é razoável, não é racional apresentar concorrência nesse tipo de situação. Tá? A gente vai estudar isso com calma, vai ver que essa aqui é a situação onde
a gente tem empresas com custo fixo muito alto e custo variável, né, ou custo marginal muito baixo. Tá? Então, o que mais importa é o custo fixo, né, o custo de capital instalado. Isso ali é muito relevante, né, é muito caro. E aí você, né, é muito custoso. E aí se você, né, fez aquele investimento como um todo, você precisa ter aí o maior número de clientes possível para diluir esse custo numa quantidade grande de consumidores, tá? Então, para justificar aquele grande investimento, aquele custo fixo alto. Tá? E aí, naturalmente, a gente vai ver que não vai surgir novos concorrentes. É a situação do monopólio natural. Então, é um tipo de monopólio que surge também, tá? Outra situação é a questão aí da propriedade exclusiva de um recurso-chave, né? Então, às vezes, uma empresa, né, só ela tem acesso a um determinado recurso natural, por exemplo, né? Ela é dona de todas as minas daquele minério, daquela pedra, né, diamante, e fala, não, é uma situação aí de monopólio por posse exclusiva de recurso-chave, tá? Esse recurso-chave, lógico, pode ser um recurso natural, mas pode ser também né, um conhecimento específico, só ela tem, só ela domina aquela técnica, né? Aí é protegido, né? Então isso daí é muito comum, né? Em relação aos monopólios criados pelo governo, que são aqueles concedidos pelo governo, né? A gente pode falar aí de patentes também, né? As patentes é um tipo de proteção dado pelo governo para determinados bens, né, e serviços, muito importante, tá? A gente vai ver aqui que monopólios às vezes geram ineficiências em mercados, mas em outras situações também garantir esse monopólio é uma forma de garantir, por exemplo, desenvolvimento e pesquisa, tá? Então a gente fala assim, olha, né, a maioria dos governos tem aí uma previsão que aquelas empresas que pesquisarem medicamentos terão aí, né, o direito a uma patente, né? Não vai poder existir um medicamento genérico por um tempo. Por que que isso existe, né? Porque o custo do medicamento, né? O custo de produção do medicamento é muito baixo. O que é caro, né, geralmente, né, o que é caro é a pesquisa, né? A pesquisa a gente sabe que demora anos, tem fases, né? Fases e mais fases, né, de pesquisa para que você consiga aprovar, né, e descobrir aí um medicamento adequado para uma determinada doença, né? E aí o que as empresas fazem, né? Elas começam, aí faz as primeiras pesquisas, né, lá na célula in vitro e depois em animais, depois em humanos, aí são anos, né, fazendo teste, e aí tira um pouquinho daquele componente, coloca mais um pouquinho do outro, vê qual que dá menos reação, né? E aí todas essas pesquisas são extremamente custosas, né? Precisa ser tudo muito bem documentado, com muito cuidado, tá mexendo com vidas, com pessoas, com saúde, com animais. Então, é algo extremamente custoso, leva muito tempo e às vezes gasta-se milhões e milhões, né? Às vezes centenas de milhões de reais para poder identificar ali a melhor forma de apresentação daquele medicamento que vai ser eficiente na cura da doença, né, no tratamento da doença e vai ter o menor número de colaterais possíveis, né? Então isso aí é custoso. A pesquisa é custosa. Depois que você descobriu a fórmula adequada, né, o custo de produção geralmente não costuma ser, né, expressivo. É misturar um componente químico com outro ali e questões de miligramas, né? 5 miligramas de um com 1 miligrama do outro, ou só 1 miligrama de alguma coisa, né? E, e aí põe ali um recipiente, né? Põe numa embalagem, põe numa caixinha e manda para a farmácia, né? O custo de produção em si muitas vezes é baixo, perto do custo de pesquisa, né? Fala assim, não, a pesquisa custou aí 100 milhões de reais para chegar aonde chegou. Agora, para fazer uma cápsula, a cada cápsula o custo de produção dela é de 60 centavos. Olha a diferença, né? E aí, se a empresa que fez a pesquisa, né, não tiver o direito de monopólio sobre essa produção, rapidamente vão aparecer concorrentes aí ofertando muito próximos do custo total médio, né? Cenário de concorrência perfeita, que é justamente o que acontece quando cai, né, a patente, quando cai, né, o direito de exclusividade, quando surgem os genéricos, né? Então, esse tempo de patente é justamente um tempo que essa empresa vai ter para poder auferir lucro, né, cobrando
muito acima do custo total médio, muito acima do custo marginal, por um produto que teve alto custo de pesquisa, né? E aí ela, durante esse tempo, né, compensa todo o investimento feito, né, na pesquisa e é, pode, né, então, justificar novos investimentos em pesquisa, porque ela sabe que, olha, né, eu vou ter um tempo para poder cobrar acima do custo variável médio, né? Então ela vai poder, né, remunerar esse custo fixo de pesquisa. Então ela tem um período de tempo ali que ela vai cobrar, né? Aí você vê lá o medicamento, né? O medicamento vai estar, enquanto a empresa é monopolista, enquanto ela tem a patente, a caixinha do medicamento, você vai lá, R$ 200 a caixinha do medicamento, né? Aí, bom, o medicamento tem todas aquelas questões de ser um produto inelástico, né? A pessoa precisa, é necessário, as pessoas estão dispostas a pagar caro, ele acha lá, muitas vezes, né, olhando para a curva de demanda, um preço de maximização de lucro bem alto. E ele sabe que não vai aparecer concorrentes. Então ele vai, né, operando ali muito acima do custo variável médio, né? Lembrando que ele teve um custo fixo alto, ele consegue aí remunerar a pesquisa, e aí depois de um tempo cai a patente e podem ser feitos remédios genéricos. Aí aquele remédio que custava R$ 200 a caixinha, de repente está custando R$ 20 a caixinha, R$ 30 a caixinha, né? Porque novos concorrentes vão falar, olha, o custo de produção, né, o custo variável é baixo. Então, eu não tive custo de pesquisa, né? Eu só vou copiar a fórmula de quem pesquisou. Então, eu não vou cobrar R$ 200. Eu vou aqui com R$ 30, eu já tenho né, um lucro normal, já tenho ali um lucro bem razoável para esse tipo de produto. Aí cai a patente, aparecem os genéricos, a empresa que produz o genérico não teve gastos com pesquisa, joga o preço lá para baixo, o mercado fica mais competitivo, né? Vira aí, né? Quem quiser produzir pode produzir, copiar a fórmula de quem pesquisou, e aí o preço vai lá para baixo, né? Talvez com esse preço baixo não justificasse aí todo o investimento feito em pesquisa. Então a patente é importante nesse sentido. Eu dei exemplo do medicamento, mas pode ser a bateria de um celular, pode ser, né, uma tecnologia de energia ou qualquer outra tecnologia que mereça aí uma patente para justificar os altos investimentos feitos em pesquisa. Direitos autorais, a mesma coisa, né? Então, a gente pode falar aí de, por exemplo, a indústria do cinema, da música, né? Que vive aí sempre nesse conflito da pirataria, né? A pirataria extrai todo o lucro de quem gastou para a produção da obra, né? Então a indústria lá de Hollywood vai lá, gasta milhões para fazer uma produção cinematográfica bem feita, bem elaborada. Ali está o custo alto, né? Durante a filmagem, edição, roteiro, os atores, né? Os salários, esse pessoal, tudo. E o custo baixo é o custo de reprodução, né? Reproduzir a mídia, né? Botar num servidor para as pessoas baixarem, né? Isso aí é custo mínimo, né? A quem faz a pirataria justamente está quebrando esse direito autoral, né? E aí não está permitindo remunerar quem de fato fez o grande investimento, tá? Então, as leis de direitos autorais ajudam, né, nesse sentido, né? Que aquela pessoa que fez a obra, né, ela seja remunerada, né, e não simplesmente aquele que copia e distribui, tá? Então, é mais um mecanismo aí para garantir que exista produção nesse sentido, né? Você fala assim, não, produziu, jogou na rede, quem quiser pode copiar, dificilmente alguém vai se interessar em produzir algo, porque vai gastar muito dinheiro e depois não vai ser remunerado. Então, faz sentido também do ponto de vista de mercado. E as concessões, né? As concessões aí de coleta de lixo, água, esgoto, ferrovia, rodovia, aeroporto, né? São concessões aí dadas pelo governo, que também fazem sentido em alguns aspectos, em relação a garantir aí, né, a proteção de um mercado para investimentos que também exigem, né, grandes quantidades aí, de custo fixo, né? O custo fixo é alto, tem que fazer um investimento muito grande, independente do número de pessoas que estiver embarcando ali na sua ferrovia, no seu aeroporto, né? Montar toda aquela estrutura é muito caro.
né? Depois que está montado, né, se o trem vai passar com 10 passageiros ou com 500 passageiros, né, o custo ali muda pouco, o custo, né, de operação com 10 passageiros ou com 500 passageiros, né, no trem andando em cima do trilho. O custo variável é baixo, o custo fixo, montar toda a ferrovia, é que é caro. Tá? Esses casos aqui de concessões, muitas vezes eles estão também associados com o que a gente vai chamar de monopólio natural. E a gente vai entender que em algumas situações, mesmo se o governo não tivesse leis aí protegendo nessas concessões, não necessariamente iriam aparecer concorrentes. Né? A gente já vai entender isso daí daqui a pouquinho. A questão do recurso-chave, né, que a gente falou também, existe, né? São raras as situações, né? Então, durante um tempo aí, a gente, né, se falou no monopólio de diamantes, né? Por uma empresa, né? Que tinha durante muito tempo suas principais minas na África do Sul e agora, hoje em dia, em outros países. Então são situações aí raras, né? Ainda assim é muito difícil quando a gente vai falar de mercado mundial, falar em 100% do mercado, né? Às vezes é 80%, 70%, e aí já começa a se falar em monopólio, já tem processo, já tem organismo antitruste olhando para essas empresas, né? Até casos extremos aí, a questão dos diamantes, onde uma única empresa chegou a deter aí até 90% dos diamantes do mundo, né? Hoje em dia com diamante sintético, com uma menor valorização desse produto, poucas pessoas discutem esse tema, tá? E os monopólios naturais. Os monopólios naturais são a situação aí mais interessante de monopólio, tá? Que muitas vezes não é bem compreendida pela maioria das pessoas, mas que basicamente diz o seguinte, olha, custo total médio, ou seja, uma empresa vai se viabilizar em um cenário monopolista, tendo um custo total médio menor do que. E isso vai poder né, significar um preço menor para o consumidor do que se tivesse um concorrente. Nossa, professor, que coisa estranha. Você está me dizendo que então, se for monopólio, é melhor para o consumidor, ele vai pagar menos. Eu estou falando isso, e isso não é tão trivial, né, num primeiro momento, quando a gente fala. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, olha, pessoal, para uma empresa ter lucro, o que ela precisa ter? Né? Preço maior do que custo total médio, certo? Preço maior do que custo total médio. O que era lucro mesmo? Relembrem aí, receita total menos custo total. O que significa? Preço vezes quantidade, que é a receita total, menos custo total médio vezes quantidade, que é o custo total. Então, preço precisa ser maior do que custo total médio para que o lucro seja positivo, né? E aí, se eu tiver um custo total médio alto, a empresa só vai fazer sentido, ela só vai dar lucro se o preço for alto, né? E o que é o custo total médio? O custo total dividido pela quantidade vendida. Então, à medida que eu aumento a quantidade que eu vendo, eu diluo o meu custo para mais pessoas. Então, a ideia é basicamente essa, né? É diluir o custo, e aí quando eu falo diluir o custo para mais pessoas, eu tenho que ter uma característica, que é a seguinte: custo fixo tem que ser relevante, né? E custo marginal tem que ser pequeno. Porque se eu falar assim, olha, para aumentar a quantidade de pessoas atendidas, eu vou aumentar muito o meu custo também, né? Esse custo total, né, é muito afetado pela quantidade produzida. Então, se eu vou aumentando a quantidade, o custo total médio não vai mudando muito, né? Mas se o que é mais relevante é o custo fixo, então, se eu aumentar a quantidade, né, eu diluo esse custo fixo. O custo fixo não varia com a quantidade, né? Para mais pessoas. Eu baixo o custo total médio, né? E permite a empresa operar com um preço menor e ainda assim ter lucro, e ainda assim não ter prejuízo, né? Então é essa a ideia. Em situações onde o custo fixo é muito mais relevante em relação ao custo marginal, talvez o monopólio gere aí uma situação benéfica até para o consumidor, né? E aí a gente fala, olha, isso aí é uma situação de monopólio natural. Né? A gente fala que esses monopólios naturais surgem quando há grandes economias de escala, ou seja, ser grande
reduz muito o custo total médio, tá? E aí vem o exemplo do fornecimento de água e esgoto, né? Então, é um monopólio natural. Então, dizer assim, olha, mesmo suponha que não existisse nenhuma lei que garantisse ali o monopólio da Copasa em Itajubá. Você imagina a seguinte situação, né? A Copasa, né, já tem canos de água tratada e canos de esgoto passado pela cidade inteira, né? Então, toda a cidade está lá atendida, né, com os canos, quase toda a cidade, né? E aí, passar esses canos tem um custo muito alto. Imagina só uma outra empresa chegando aqui e falando assim, olha, eu vou furar as ruas da cidade inteira, vou abrir todas as ruas, botar cano de esgoto, botar cano de água tratada, depois eu vou fechar, né, passar o asfalto de novo por cima para concorrer com a Copasa. E aí o número de clientes está fixo, né? São os números de domicílios e empresas, né, e pontos comerciais aí da cidade. Está fixo, isso aí não vai mudar se uma nova empresa de água chegar, né, de saneamento de esgoto chegar. Bom, então eles vão ter que dividir esses clientes, vão concorrer por esses clientes, né? O custo fixo de, né, passar essa tubulação inteira para ter uma parcela de clientes que é só uma parte, né, é um percentual desse total que tem a Copasa, provavelmente vai gerar um custo total médio superior ao atual vivenciado pela Copasa. Afinal de contas, eu vou diluir por uma gama de clientes menor, que são aqueles que vão topar migrar para a minha empresa, né? Então, eu tenho que ter aí um custo fixo muito baixo para eu diluir por uma quantidade menor de clientes. E a gente sabe que esse custo fixo ele não é baixo, né? Furar uma cidade inteira, passar cano, é bilhões de reais, né? Então você vai gastar muito dinheiro. Se você diluir isso por poucos clientes, cada um vai ter que pagar muito. E se é para pagar mais do que já se paga atualmente, ninguém vai migrar para essa nova empresa, né? Então, a gente fala, olha, naturalmente é um monopólio, não surgem concorrentes, porque não faz sentido. A empresa, né, para conseguir não ter prejuízo, vai ter que cobrir todo o seu custo total, né, vai ter que ter um preço acima de custo total médio, e se esse custo total médio for alto, se ele não for, né, o custo total não for diluído por uma grande quantidade de pessoas, ela, né, não vai, ela vai precisar cobrar um preço grande, né, um preço alto, né, para não ter prejuízo. Então, isso acontece com fornecimento de água, distribuição de energia elétrica, né? O que custa caro na distribuição de energia elétrica, né? Montar aquelas linhas, né? Distribuição, né? Os postes, né? Ou a transmissão também, a transmissão de energia elétrica, montar aqueles linhões, né? Com aquelas torres imensas onde passam aqueles cabos de alta tensão e aquilo ali é muito caro, né? Para ser montado, né, essa infraestrutura. E aí, se está passando um tanto a mais, um tanto a menos de energia dentro do limite de capacidade da rede, né, o custo praticamente não muda, né, o custo variável. Né? É a mesma coisa que o fornecimento de água, né? Você passa a tubulação, né? Se as pessoas estão produzindo pouco esgoto ou muito esgoto, né, o custo variável é baixo perto da infraestrutura instalada, né? É, Então, o que custa caro é a infraestrutura, tá? É o custo fixo, né? Então, dificilmente vai existir atrativos para outras empresas no mercado. Talvez possa ter ficado um pouco confuso o que eu falei, vamos olhar para números, né? Então, tem aqui um exemplo aí de energia elétrica, né? A gente está falando aí de uma distribuição de energia elétrica. Então, vamos olhar aqui para a curva de custo médio, né? Que é essa curva convexa em relação à origem, que me diz o seguinte: se eu produzir 1 milhão de quilowatts-hora, né? Isso aqui está em milhões, tá? 1, 2, 3, 4 milhões de quilowatts-hora, tá? Eu consigo remunerar toda a minha linha de distribuição cobrando 15 centavos por quilowatt-horas. Mas se por essa rede de distribuição passar 4 milhões de quilowatts-hora, eu consigo cobrar só 5 centavos e ainda assim, né, não ter prejuízo. Eu diluo o custo por um volume maior de produção. Cada um paga um pouquinho menos, né? E ainda assim, por eu estar vendendo uma grande quantidade, eu consigo remunerar todo, né, o investimento feito, todo o meu custo fixo.
Tá? Então a ideia é basicamente essa. Tá? É dizer que uma empresa, né, sozinha distribuindo aí 4 milhões de quilowatts-hora, né, cobrando 5 centavos por quilowatt-hora, é capaz, né, de remunerar toda a sua infraestrutura. Mas se ela, por exemplo, tiver que dividir esse mercado com uma outra empresa, sendo que cada uma fica com 2 milhões de quilowatts-hora distribuído, cada uma tem que cobrar 10 centavos para remunerar a sua infraestrutura e não ter prejuízo. Então, a ideia é basicamente essa, tá? A ideia do monopólio natural, tá? E aí a gente pode, né, tudo isso que a gente falou, a gente pode representar também pela matemática que a gente acabou falando já um pouquinho antes de cabeça, mas é basicamente entender que uma empresa não opera em um mercado onde o preço é menor do que o custo total médio, né? E se o custo total médio é muito alto, né, ela precisa de um preço alto, né? Então, a empresa vai ter que sempre garantir isso daqui, né? Preço maior do que custo total médio para poder entrar nesse mercado. Entender então o que é o custo total médio, que é o custo fixo médio, mais o custo variável médio, né? Então, basicamente, se eu tenho um custo fixo muito relevante, né? Quanto maior o Q, né, a quantidade que eu vou vender, né, ou a quantidade de clientes que eu vou ter, né, a quantidade que eu vou transacionar, menor vai ser o custo total médio, porque esse Q aqui vai me ajudar a diluir esse componente importante. Lembrando que o custo variável é justamente aquela parte do custo que aumenta quando o Q aumenta, né? O custo variável é uma função de Q. Né? Então, quando eu aumento o Q, o custo vai, né? O denominador aqui aumenta, mas o numerador também aumenta, né? E aí o efeito de diluição não é tão perceptível, tá? E se a gente estiver falando em rendimentos marginais decrescentes, né, isso daqui sequer vai significar redução de custo, tá? Vai significar aumento de custo, né? Custo total médio. Então a gente tem que olhar para isso aqui. Quando isso aqui é muito mais relevante, aí se eu aumentar Q, eu ajudo a reduzir esse custo fixo médio, que é uma parcela importante do custo total médio. Tá? Então a ideia é basicamente essa: diluir o custo de produção para mais clientes, implica em um custo total médio menor, que permite que se opere com um preço menor sem que se incorra em prejuízo. Tá bom? Essa é a lógica e a racionalidade do monopólio natural. Tá? E aí isso vai ser comum quando a gente falar que existem economias de escala, né? Ou seja, empresas grandes conseguem ter um custo médio menor. Né? Então, quanto maior for a produção, né, a quantidade produzida daquela empresa, menor será o custo médio. Tá bom? Compreendido, então, as situações onde se forma um monopólio, vamos entender, né, algumas características do mercado monopolista versus o mercado de concorrência. Na situação de monopólio, o que a gente verifica é um único produtor. A curva de demanda que o produtor enfrenta é a curva de demanda de mercado. Lembre-se, já falamos disso, né? Então, aquele único produtor vivencia ou atende toda a demanda. Né? Então, logo, a curva de demanda que ele enfrenta é a curva de demanda do mercado como um todo. Esse monopolista vai ser um formador de preço, ele define preço sozinho, e se ele quer aumentar suas vendas, ele precisa reduzir o preço, afinal de contas, o que diz a lei da demanda é que para preços menores, maiores as quantidades vendidas. Né? No caso da concorrência, né, no mercado de concorrência perfeita, a gente tem uma empresa entre muitas outras, né, todas pequenas, mercado atomístico, mercado pulverizado. Ela enfrenta uma curva de demanda horizontal, né, cada empresa enfrenta uma curva de demanda horizontal, de tal forma que, independente da quantidade que ela vende, o preço é definido em equilíbrio de mercado, que é composto por muitas empresas e muitos compradores. Tá? Dessa forma, a gente pode dizer que essa é uma empresa tomadora de preço e vende quanto quiser pelo preço de mercado.
Então, o que a gente tem em termos de curva de demanda enfrentados por uma empresa de concorrência perfeita e uma empresa de monopólio, né? Empresa de concorrência perfeita e empresa de monopólio, é que a empresa monopolista verifica né, enfrenta uma curva de demanda horizontal, curva de demanda da empresa, né? Não a curva de demanda de mercado. A curva de demanda de mercado também seria assim, mas uma empresa sozinha é tão pequena que ela, né, verifica, né, ela vivencia uma demanda que pode diminuir ou crescer e o preço de mercado não é afetado. Tá? Precisa de muitas empresas, né, entrando, saindo, mudando os seus preços para que o resultado, né, seja verificado a nível de mercado. Tá? E o monopolista, por sua vez, não. Né? Ele é o único. Né? Então, uh, a demanda recai 100% sobre a sua produção. Então ele atende sozinho o mercado, né? Então a curva de demanda de mercado acaba sendo a sua curva de demanda, né? A curva de demanda da sua empresa. Tá? Quando a gente, né, entende esse processo, a gente consegue então é, compreender como é que funciona, né, a maximização de lucro, né? A racionalidade de maximização de lucro do monopolista. Na hora que a gente entende, então, que o monopolista enfrenta sozinho a curva de demanda de mercado como um todo, a gente começa, né, a entender o seu processo de maximização de lucro. E o seu processo de maximização de lucro é muito parecido com o processo de maximização de lucro da empresa em mercado competitivo. O monopolista também vai maximizar o lucro quando receita marginal for igual a custo marginal. De tal forma que, se a receita marginal for maior do que o custo marginal, vale a pena expandir a produção. Né? Afinal de contas, o que está se recebendo é maior do que o custo de produção. Então, vale a pena aumentar a produção. Tá? Então, a ideia é mais ou menos a mesma. O que vai mudar é que preço em mercado de monopólio não será mais igual à receita marginal e já já a gente vai entender isso. E já entendemos que a curva de demanda que o monopolista enfrenta é a curva de demanda de mercado, portanto, o que vai definir ali o seu ponto de máximo vai ser a elasticidade da demanda, né? De tal forma que a receita total, né, vai crescer ou diminuir conforme a elasticidade do produto, conforme a gente já viu lá na nossa aula de elasticidade. Então vamos relembrar um pouquinho dessas ideias. Receita total, o que é mesmo? Preço vezes quantidade. Receita média, né? Preço vezes quantidade, dividido por quantidade, preço. E receita marginal, variação na receita total, dado variação na quantidade. Notem que lá no mercado de concorrência perfeita, eu dizia que a receita marginal era igual ao preço. Se eu vendesse uma unidade a mais ou uma unidade a menos do meu produto, né, vendendo uma unidade a mais, quanto que eu recebia? Recebia preço. Né? Recebia o valor do produto no mercado, que é definido por preço de mercado. Então a empresa ia aumentando na sua quantidade produzida, né, e ofertava isso no mercado, alguém comprava e quanto ela recebia por isso? P. No caso do monopólio, isso deixa de valer. Né? Afinal de contas, agora, para aumentar as suas vendas, ele precisa fazer o quê? Respeitar a lei da demanda, reduzir preço. Né? E aí, quando ele reduz preço, ele reduz o preço dessa próxima unidade que vai ser vendida e de todas as unidades que estão sendo vendidas, né? A menos que exista segmentação de mercado, que não é o caso aqui. Depois a gente fala no caso específico da segmentação de mercado. Tá? Então, a receita marginal do monopolista é sempre menor do que o preço atual do bem. Afinal de contas, ele precisa, né, baixar preço para aumentar suas vendas, que é o que diz a lei da demanda, que é o que diz a curva de demanda negativamente inclinada. Para aumentar que precisa baixar preço, tá? Diferente do concorrência perfeita. Ele aumenta as vendas, mas sem baixar preço, né? Afinal de contas, ele sozinho não afeta o preço de mercado. Então, quando o monopolista baixa o seu preço para vender uma unidade a mais, né, ele não só baixou
o preço dessa unidade a mais que ele está vendendo, mas baixou o seu preço de mercado, né? Então, tudo que ele vender agora é com esse novo preço. Ele vai vender uma quantidade maior, mas ele vai receber menos por unidade vendida. Tá? Então, quando o monopolista toma essa decisão de reduzir preço para aumentar as vendas, ele tem que ter noção que ele vai enfrentar dois efeitos diferentes, né? O efeito quantidade, que aumenta as vendas quando o preço diminui, e o efeito preço, que diminui o preço recebido, né? Diminui o valor recebido por unidade. A receita média diminui, né? Diferente lá da concorrência perfeita, tá? E aí ele vai, né, tendo ciência disso, encontrar, né, o seu ponto de máximo lucro, olhando para custo marginal, receita marginal, e ciente de que a receita marginal, né, decresce à medida que ele aumenta as suas vendas, pois ele é obrigado a reduzir o seu preço. Olhando para números, o que a gente pode verificar é isso daqui, né? Uma relação entre quantidade e preço, que seria a curva de demanda, né? Então, ao preço de 10 eu vendo uma unidade, ao preço de 9, 2 unidades, e assim por diante, uma curva de demanda. A gente tem a receita total, que é P vezes Q, né? Tem a receita média, que é o P, né, o preço, e tem a receita marginal, que é quanto que eu ganho com a venda de uma unidade a mais, quanto eu ganho a mais com a venda de uma unidade a mais, né? Então, nesse caso aqui seria o delta da receita total, né, dado o delta da quantidade, né? Então, aqui no caso, a receita marginal é de 10, né, de 0 para 10, depois foi de 10 para 18, então é 8, né, e assim por diante. Eu vou calculando a receita marginal. Notem que vai chegar num ponto que, se eu aumentar o preço, né, de 5 para 4, desculpa. Notem que vai chegar um ponto que, se eu reduzir o preço de 5 para 4, a receita total cai de 30 para 28. Então eu tenho uma receita marginal negativa. Vocês lembram que a curva de receita total tinha esse formato de parábola, né? Algo desse tipo, né? Aqui embaixo a gente tinha no eixo horizontal a quantidade, né? E aqui a gente tinha receita total. Né? Era algo desse tipo, né? Que é o que a gente está verificando aqui, né? É uma curva aí de receita total que tem um ponto de máximo. Tá? Então a gente tem algo desse tipo aqui, né? E aí a gente tinha as elasticidades, né? A gente tinha o produto elástico e o produto inelástico. Né? O produto inelástico, que era essa porção aqui da direita da curva, me dizia assim, se eu aumentar o preço, né, e vender menos, a receita total aumenta, né? E a gente também viu na nossa aula de elasticidade que a gente vai ter, né, nessa curva de receita total, uma porção que se refere à parte inelástica da curva de demanda, né? Então, essa porção aqui do lado direito, né, que me diz o seguinte: à medida que eu aumento o preço, a receita total aumenta. Né? Então, lembrando que quando eu aumento o preço, a quantidade diminui, né? Mas a receita total aumenta, né? É uma situação aí de curva de demanda inelástica, e a gente viu que numa mesma curva de demanda tem uma porção elástica e uma porção inelástica, né? A porção elástica seria aqui essa parte aqui, que me diz que a receita total, né, aumenta quando eu reduzo o preço do produto. Né? Então a gente são todas as relações que a gente já viu lá na nossa aula de elasticidade, que a gente verifica aqui na hora que a gente olha para um quadrinho desse que relaciona a curva de demanda, preço, quantidade, com a receita total e com a receita marginal, que, né, tem aí a sua faixa decrescente, né, e pode chegar a ter, né, valores, então, negativos de receita marginal. Quando que a receita marginal fica negativa? Quando a receita total começa a decrescer. Tá? Então, e lembrando que receita marginal ela é igual a preço na primeira unidade, mas depois ela está sempre abaixo do preço. Olha, então o preço aqui é 9, né? A quantidade demandada foi 2, a receita total foi 18,
A receita marginal, que é esse crescimento da receita total de 10 para 18, foi de 8. Então a receita marginal está abaixo do preço. Notem que ela está sempre abaixo do preço. 7, 4, 6, 2. Por que que ela está sempre abaixo do preço, né? Porque o ganho de receita que você vai ter, né, vai estar sempre sendo reduzido pela, né, diminuição do preço, é o efeito preço, reduzindo quanto você arrecada em todas as unidades vendidas, né, não só na última unidade vendida. Né, e ela chega num ponto a ser negativa. Tá? Então, receita marginal e preço estão aqui na nossa tabelinha. Depois isso aqui vai virar curvas, né? Na hora que a gente for plotar a curva de demanda, que relaciona preço e quantidade, a gente pode também plotar a curva de receita marginal junto. Vai ser uma reta, né? Aqui nesse caso é uma reta, só que uma reta abaixo da curva de demanda. Afinal de contas, para a mesma quantidade, eu tenho um determinado preço, né? E uma receita marginal que é inferior a não ser no ponto inicial. Tá? Então, conceito aí, a definição, né, a fórmula da receita marginal e a curva. Né? Então, a curva de demanda está aqui, a curva de receita marginal está aqui. O efeito preço está aqui, né, que é a redução do preço, e o efeito quantidade está aqui. Né? Então, quando eu movo, né, do ponto C para o ponto D, né, realizando aí uma redução do preço para aumentar as vendas, né, quando o monopolista reduz o seu preço para aumentar a venda, ele vivencia dois efeitos. Né? A perda de receita total devido à redução do preço de 16 para 14, então para todas as unidades vendidas ele perde, né, anteriormente vendido, ele perde essa receita aqui, mas ele ganha uma receita que é essas novas vendas, né, de 2 para 3, ao novo preço de 14. Então aqui a gente, se a gente calculasse, vão ser duas unidades onde ele perdeu 2 em cada unidade, né? Então 4 de perda e uma unidade a mais vendida por 14. Então um ganho de 14. A receita marginal, né? Ou seja, a diferença aqui de perda e ganho de receita é de 10. Tá? Então essa é a ideia aí que está por trás da lógica do monopolista, que agora vivencia uma curva de receita marginal, né? Lembrando que lá no cenário de concorrência perfeita o que a gente tinha era que receita marginal era igual a preço. Então não existia essa complexidade que existe na análise do mercado de monopólio. Então temos aí mais um exemplo, né? Onde a gente verifica o preços reduzindo de 550 para 500, né? De tal forma que as vendas aumentam de 9 para 10. A redução do preço, né, em 50 gera aí uma redução de receita total de 450. Afinal de contas, são 9 unidades, né, que são vendidas agora com 50 a menos de receita por unidade. Né? Então, 50 a menos vezes 9, perda de 450. E uma unidade a mais vendida pelo preço de 500. Então há uma perda de 450 e um ganho de 500 na receita total. Portanto, uma receita marginal de 50. Isso aqui está diretamente relacionado, né, com a curva de receita total. Então a gente sai do ponto A para o ponto B com um acréscimo de receita total de 50. Né? E essa curva de demanda que tem uma parcela inelástica e uma parcela elástica, né, também está relacionado, né, com a curva de receita total. Né? Lembrando que essa porção aqui está relacionada com né, a parte inelástica da curva de demanda e essa parte daqui está relacionada com a porção elástica da curva de demanda. Então a gente está aí relacionando essas questões da elasticidade, né, com a estratégia de maximização de lucro do monopolista, que vai estar de olho numa curva de receita marginal que antes não fazia parte ali do problema da empresa em concorrência perfeita, que tinha como receita marginal, né, uma curva horizontal definida pelo mercado, pelo preço de mercado do produto que ela vendia. Tá? O ponto de máximo lucro
vai ser, como a gente já falou, receita marginal igual a custo marginal, e aí o monopolista vai procurar essa igualdade, né, adicionando nesse problema a sua curva de custo marginal. Tá? Então, colocando aqui a nossa curva de custo marginal, que é essa curva roxinha aqui, né, o monopolista vai encontrar o ponto em que receita marginal, que está aqui na curva vermelha, iguala ao custo marginal. Nesse ponto aqui vai ser o ponto de máximo lucro. Ele vai olhar qual que é o preço que deve ser, né, praticado para que se venda essa quantidade aqui de máximo lucro. E aí vai praticar esse preço B, né, do ponto B aqui, né, preço do monopolista. Notem que esse preço é superior ao custo marginal, diferente lá do problema do maximizador de lucro em mercado de concorrência perfeita, onde preço marginal, onde preço é igual a custo marginal, tá? Aqui preço é maior do que custo marginal. Aí aqui a gente tem a nossa curva de custo total médio, né? De tal forma que a curva de custo marginal, né, só relembrando, corta, né, cruza a curva de custo total médio no seu ponto de mínimo. Essa diferença entre preço praticado e custo total médio é o que vai definir aí o tamanho do lucro, né? Afinal de contas, o lucro é definido por preço ser maior do que custo total médio e ambas parcelas multiplicadas por quê, né? Então, a receita total vai ser preço vezes quantidade, né? Esse retângulo aqui maior, né? E o custo total vai ser esse retângulo aqui menor, e essa diferença é o lucro do monopolista. Tá? Então, revisando aí a aplicação do conceito de lucro no gráfico de maximização. O fato de ser monopolista significa que vai ter lucro, né, econômico, lucro positivo? Não, não necessariamente, né? O que define isso é a diferença entre preço e custo total médio. A gente pode muito bem ter uma situação como essa, onde o custo marginal iguala a receita marginal nesse ponto. Esse é o ponto de máximo lucro. O preço praticado para atingir essa quantidade aqui é esse daqui, né? Eu tenho que olhar para a curva de demanda, o preço da curva de demanda que me leva a essa quantidade de vendas. E, coincidentemente, aqui a gente tem, né, uma curva de custo total médio, né, onde preço praticado no máximo lucro é igual ao custo total médio. Né? Então, aí, no caso, a gente teria uma situação onde lucro econômico é zero. É possível de acontecer no monopólio. É possível até de acontecer prejuízo, né, no ponto de máximo lucro. Né? Então, ponto de máximo lucro não significa lucro positivo, significa máximo lucro positivo. Pode ser né, o menos negativo possível, continua sendo um ponto de máximo. Né? Isso pode acontecer. Obviamente, num mercado onde há prejuízo numa situação de monopólio, provavelmente esse produto vai deixar de ser ofertado, né? Vai sumir o mercado desse produto, porque provavelmente a empresa não vai querer continuar operando em prejuízo. Então a gente tem aí mais um exemplo que traça aí, né, a curva de custo total em relação à curva de receita média, né, e aponta aí o lucro no ponto de máximo lucro possível. Então, qual que é a racionalidade do ponto de máximo lucro? Custo marginal igual a receita marginal. Acha a quantidade de máximo lucro. Para obter essa quantidade de vendas, eu tenho que praticar esse preço aqui. Né? Olho para a curva de demanda e tudo definido. Tá? Então, né, se a gente for comparar aí monopólio e concorrência perfeita, o que a gente tem na situação de concorrência perfeita é que preço igual a receita marginal, que é igual a custo marginal. No monopólio, por sua vez, né, essa relação de preço igual a receita marginal não vale mais. A gente tem uma receita marginal, né, uma curva de receita marginal que está ali sempre abaixo da curva de demanda, né, então o preço está sempre acima da receita marginal. E aí a gente verifica justamente isso, né? Preço maior do que receita marginal, por sua vez também maior do que custo marginal, né? Então é essa relação que vale numa situação de monopólio, né? Preço maior do que custo marginal. E o fato do preço estar acima do custo marginal, a gente vai falar que está gerando aí uma ineficiência de mercado, está
O mercado está operando num preço acima do custo marginal. O mercado está sendo reduzido por uma elevação de preço devido ao poder de monopólio. Tá? Então, é o que a gente verifica aí, né? Nessa situação de monopólio versus concorrência perfeita. Vai existir lucro, né? Não necessariamente, né? A gente pode ter preço igual a custo total médio, sim, no cenário de monopólio, tá? E a gente pode ter lucro econômico positivo, tá? Então, vamos voltar aí para um exemplo de uma historinha que a gente já conversou bastante, que é a questão aí do mercado de medicamentos, né? No mercado de medicamentos, a gente vai ter em um primeiro momento, né, monopólio. O produtor, né, pesquisou, né, correu num grande custo fixo ali de pesquisa, gastou dinheiro com isso, é dado a ele uma patente. Essa patente vale por um período, durante esse período só ele pode produzir aquele medicamento, ele opera no equilíbrio de monopólio, onde preço maior do que custo marginal. No momento que essa patente expira, surgem os genéricos, o mercado se torna competitivo, o preço passa a ser igual ao custo marginal, né? Então, o monopolista não some, né, do mercado, isso não quer dizer que ele sai, mas apenas que ele começa a enfrentar novos concorrentes. Do ponto de vista gráfico, né, o que a gente teria? Por simplificação, colocamos aqui uma curva de custo marginal horizontal, tá? Mais ou menos dizendo que, olha, o custo de produzir uma cápsula a mais de medicamento não aumenta com a produção, tá? Bastante razoável. Dado que já são empresas grandes, né, empresas farmacêuticas, que está me dizendo o seguinte: quando eu estou falando de um monopólio, eu vou ter um ponto de operação de custo marginal igual a receita marginal, que é esse ponto aqui, né? Para ter essa quantidade vendida desse ponto, ele precisa praticar esse preço aqui, né? A partir do momento em que entram os concorrentes do mercado, né, preço passa a ser igual a custo marginal, né? E a gente tem um crescimento aí do tamanho do mercado porque o preço caiu, né? O preço caiu, quantidade vendida aumenta, mais pessoas conseguem acessar aquele medicamento, né? As vendas aumentam e a gente tem aí um ganho do tamanho de mercado, tá? Então, de uma forma bastante resumida, né, a gente falou de oferta do monopolista, sem falar aí né, de uma curva de oferta, mas sim de pontos, né, e é assim que vai funcionar a racionalidade do monopolista, né, ele vai estar sempre olhando ali receita marginal igual a custo marginal, encontrando esse ponto, e aí, diferente lá da concorrência perfeita, a gente não visualiza diretamente a curva de oferta, né, de curto prazo, longo prazo, a depender ali né, uh, do preço estar, né, o preço de mercado estar acima do custo variável médio ou abaixo do custo variável médio, né, acima do custo total médio, ou abaixo do custo total médio, né, como a gente fez lá na concorrência perfeita, tá? Em termos de bem-estar, né, o que a gente tem a dizer é o seguinte, né, a gente viu ali que em uma situação de monopólio que depois passa a ser de concorrência perfeita, como o caso do medicamento, né, a gente tem um preço a princípio acima do custo marginal, o que poderia gerar ali, tornar o monopólio indesejável do ponto de vista dos consumidores e a concorrência mais desejável do ponto de vista dos consumidores. Enquanto que do lado do produtor ele está mais interessado no monopólio, né? Então o produtor está sempre ali de olho, né, em estratégias que lhe deem poder de monopólio, de tal forma que ele possa praticar um preço acima do custo marginal, tá? Então, uma questão que fica é se o monopólio é desejável para a sociedade, né? E a gente diz, olha, na verdade, do ponto de vista de eficiência, de tamanho de mercado, o monopólio acaba gerando aí o que a gente chama de peso morto, ou uma ineficiência. Vamos entender mais ou menos o que acontece aí com o mercado numa situação de monopólio versus uma situação de concorrência perfeita, e como isso reverte numa redução de mercado. O que a gente tem numa situação de monopólio, custo marginal igual a receita marginal,
um determinado preço de monopólio. Na situação de concorrência perfeita, a gente tem custo marginal igual a preço, né? Então a gente tem um preço menor do que o preço de monopólio, então preço de monopólio, preço de concorrência e um crescimento do mercado, né? Então na hora que a gente inclui mais pessoas no mercado, o que a gente está gerando é um aumento de excedente do consumidor, tá? E isso daí tem a ver com a definição de um conceito muito importante em economia, que é peso morto. E o fato de existir esse peso morto está intimamente relacionado aí com a questão do preço ser superior ao custo marginal em uma situação de monopólio, tá? Esse preço superior ao preço que seria o praticado em concorrência perfeita gera uma redução no tamanho de mercado, que é considerado aí uma redução de excedente do consumidor e um afastamento do que seria o ótimo social, aquele em que o maior número de pessoas é incluído no mercado. Tá? Então, o peso morto produz aí uma quantidade, né, dita como não socialmente ótima, que seria a quantidade de concorrência perfeita. Tá? A compreensão do conceito de peso morto passa por uma revisão do conceito de excedente do consumidor e excedente do produtor. O excedente do consumidor a gente falou lá na nossa segunda aula do curso da teoria do consumidor. Logo lá no começo da teoria, né, da apresentação da teoria da escolha, né, na verdade na teoria da utilidade, quando a gente está falando ainda de, né, definições básicas da teoria do consumidor, a gente apresentou esse conceito, que diz o seguinte, né? O que é o excedente do consumidor? Eu vou revisitar uma historinha que eu contei lá na segunda aula e recomendo àqueles que queiram ver gráficos mais detalhados, visite de novo a nossa segunda aula, né? Aquela historinha que dizia o seguinte, né? Eu acabei de almoçar, deu uma vontade muito grande de comer um chocolate. E aí eu vou até a venda, né, na expectativa de comprar um chocolate, definir na minha cabeça um preço de reserva, que é aquele valor que eu estou disposto a pagar pelo chocolate após o almoço, né? Vontade de comer um chocolate. Vou lá na vendinha, se o chocolate estiver até R$ 4, né, o preço dele, eu adquiro o chocolate. Aí eu chego lá na vendinha e o chocolate está R$ 2, né? Então eu defini aqui um preço de 4, cheguei lá, estava 2. Então, esses R$ 2 que eu economizei, eu chamo de excedente do consumidor. Estava disposto a gastar 4, gastei só 2. Esses 2 que me sobraram são aí excedente do consumidor. Quanto menor o preço de mercado, né? Se for o preço de concorrência perfeita, esse preço aqui, né? Quanto menor ele for, mais excedente do consumidor eu vou ter, né? A gente verifica aqui que, a depender do consumidor, a depender das quantidades vendidas, né, esses preços de reserva vão, né, se reduzindo, né, para o consumo de quantidades maiores, por pessoas que têm preço de reserva menor, por aquelas pessoas que, já satisfeitas com uma unidade, atribuem um preço de reserva menor para a segunda, terceira, quarta, né, unidade. Então, o que a gente verifica como excedente do consumidor seria essa área cinza escura. O excedente do produtor também a gente falou na nossa curva, na nossa aula de teoria da firma, né? Quando a gente falava, né, que o produtor, né, ele esperava, né, ele toparia vender, né, qualquer unidade de um determinado produto, né, desde que o preço estivesse superando aquele preço da curva de custo marginal. Então, ele verificando um preço superior, aqui tudo isso daqui seria excedente do produtor. Quando a gente tem uma situação de monopólio, o que a gente verifica é esse equilíbrio onde custo marginal igual a preço sendo modificado para o equilíbrio onde custo marginal igual a receita marginal, que tem um preço mais alto associado e que, por sua vez, tem uma quantidade transacionada menor. Essa redução de quantidade transacionada, né, ou seja, essa exclusão de pessoas do mercado, essa exclusão de comércio, né, essa diminuição do tamanho do mercado,
gera o que a gente vai chamar de peso morto, que é essa redução dos excedentes, tanto do produtor quanto do consumidor. Uma vez que o mercado, o tamanho de mercado sai de QC e vai para QM, toda essa parte aqui de excedentes, né, do consumidor e do produtor deixa de existir, tá? E uma parte do que era excedente do consumidor, né, que antes pagava esse preço, agora paga o preço de monopólio que é mais alto, vira excedente do produtor, né, que a gente pode chamar aí de ganho do monopolista. No entanto, quando o excedente passa das mãos do consumidor para o produtor, né, a teoria econômica não considera isso como sendo um problema. Afinal de contas, não há julgamento de valor. Não há por que dizer que o consumidor que deve ficar com a maior parte do excedente ou o produtor. Afinal de contas, produtores também são consumidores, são pessoas, né? Então não se faz esse julgamento de valor. A única coisa que se pode dizer é que há sim uma redução do excedente total. E isso daqui é ruim, porque aí ninguém ganha, nem consumidor, nem produtor. Essa transferência de excedente que era do consumidor para o produtor não é considerado um problema do monopólio. O que é considerado ineficiência de monopólio é o sumiço de excedente do consumidor nessa parcela chamada peso morto. Tá? Então isso é uma perda, né, para a sociedade que ninguém ganhou, nem o consumidor, nem o produtor. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o que a gente teria seria, né, um preço de concorrência perfeita aqui, um preço de monopólio aqui e uma perda, um peso morto representado pelo triângulo ABC. Né? Então, mais um exemplo aí de peso morto, comparando aí situação de concorrência perfeita com situação de monopólio. Tá? Então, peso morto. Dead lost, né? Então, peso morto, excedente do consumidor, excedente do produtor no monopólio, excedente do consumidor na situação de concorrência perfeita e curva de custo marginal horizontal. Tá? Esse peso morto ele é similar àquele que seria causado por um tributo, né, num mercado de concorrência perfeita. Lá na nossa última aula a gente vai discutir um pouquinho a questão de tributação, né? E aí vocês vão ver, né, que esse peso morto também surge quando o governo resolve implementar um tributo, elevando o preço que o consumidor paga por um produto, diminuindo a quantidade de produto transacionado e diminuindo também o valor que o produtor recebe. Tá? A única diferença do peso morto de tributário para o peso morto de monopólio é que o peso morto, né, tributário, o governo arrecada como receita uma parcela da redução do excedente do consumidor e de uma parcela do excedente do produtor. No caso do monopólio, não. Há uma perda, né, um peso morto, e uma transferência de excedente do consumidor para excedente do produtor. Tá bom? Então, o lucro de monopólio ele é um custo social? Sim, ele é, porque ele reduz o tamanho de mercado. Tá? Então, ele reduz o tamanho de mercado e isso daí gera peso morto. Gerou peso morto, ninguém ganha. Tá? Não porque há uma transferência de excedente do consumidor para o produtor. Isso não é considerado um custo social, uma ineficiência, mas sim a existência do peso morto. Solução para isso? Eventualmente, discriminação de preço. Né? Discriminação de preço permitiria, né, que os produtores cobrassem, né, preços menores para consumidores que estariam sendo excluídos do mercado no preço de maximização de lucro de monopólio. Tá? Então ele pode segmentar o mercado, vender para o consumidor típico ao preço que seria o preço que maximiza o lucro de monopólio, mas ao invés de excluir 100%, né, aquelas unidades vendidas do mercado que tem preço superior aos preços de reserva, né, que seriam não comercializadas num monopólio, né, ele pode baixar preço para, por exemplo, uma parcela específica dos consumidores, incluindo-os de volta no mercado, né, sem deixar de oferir o lucro que seria possível oferir com os outros consumidores. Né? Acontece.
Então, às vezes, a gente tem tarifas sociais, né? Tarifa de energia elétrica social, né? Você permite o monopolista cobrar uma tarifa superior da população em geral, mas para não excluir determinadas camadas da população que não comprariam aquele preço, especificamente para aquele tipo de consumidor, dado uma comprovação de renda, por exemplo, você vende a um preço menor, né? Então você não exclui essas pessoas do mercado, você traz ele de volta, mas continua cobrando, né, o preço que maximiza o lucro do monopolista, tá? Então é uma forma aí de reduzir o peso morto. Tá? De uma forma geral, políticas públicas vão existir para lidar com o monopólio, uma vez que o monopólio gera esse peso morto, gera uma certa ineficiência de mercado, né? Então, os governos poderão aí, né, tentar levar o equilíbrio de monopólio para um equilíbrio mais próximo do que seria o equilíbrio obtido em mercados competitivos, né? Como? Via regulamentação, né? Por exemplo, os governos podem, né, regulamentar esses mercados, impondo aí tarifas máximas, né, preços máximos, né, chamados aí na literatura de price cap, pode transformar os monopolistas em empresas públicas, e então ele define o preço não que maximize o lucro, mas sim que, né, inclua a maior parte da população nesse serviço, né, pode funcionar também. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma certa aversão, dado os nossos casos aí, históricos e recentes de ineficiência da gestão de empresas públicas, mas isso não quer dizer que essa solução tem que ser 100% descartada no mundo todo, né? É uma questão, talvez, aí de instituições que garantam o cumprimento das regras, né? Evitem corrupção e etc. Ah, de uma forma geral, né, a legislação antitruste vai dar instrumentos, né, de tal forma que o governo também impeça o surgimento de monopólios. Né? Então, vai evitar cartéis, vai evitar concentração excessiva de mercado. Tá? Então, o governo vai ter uma legislação que vai tentar promover aí a competição, né, impedindo eventuais fusões que gerem muita concentração de mercado, né, impedindo cartéis que levam a equilíbrios de monopólio. Na aula de oligopólio a gente fala um pouquinho mais sobre os cartéis, entende como é que funciona, né, como é sair de um oligopólio para ir para um monopólio via cartel, né, combinar preço como se todos atuassem como um único vendedor. Né. O governo também pode definir aí preços máximos, né, via regulamentação de mercados, quantidades mínimas ofertadas, né. De uma forma geral, impede aí as companhias de terem práticas anticompetitivas, tá? Então, existe aí a legislação antitruste também na maioria dos países, tá? No momento de regular, né, os preços que o monopólio vai cobrar, né, tentando trazer o preço do monopólio mais próximo do preço de concorrência perfeita, né, o governo tem que buscar, né, o que seria aí uma alocação eficiente dos recursos, diminuir o tamanho do peso morto, né, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, né, muitas vezes simplesmente mapear custos do monopolista e obrigá-lo a praticar preço igual a custo marginal pode não levar ao equilíbrio mais eficiente também, né? Pode levar a uma situação de ineficiência. Né? Vamos entender. Né? Uma primeira situação que pode acontecer é, num caso, por exemplo, de monopólio natural, né, ou patentes, né, que exigiram aí grandes pesquisas ou grandes investimentos, onde a gente verifica um custo total médio decrescente com a quantidade, né, a gente pode estar numa situação em que o custo marginal vai estar sempre abaixo do custo total médio, né? Lembrando que a curva de custo marginal ela vai cruzar a curva de custo total médio no ponto de mínimo do custo total médio. Mas se a gente tem um custo total médio constante, né, sempre decrescente, né, a gente pode estar verificando aí uma curva de custo marginal sempre abaixo do custo total médio. E, portanto, se o governo impõe que preço seja igual a custo marginal, ele vai estar impondo que preço vai ser menor do que custo total médio. Se preço é menor do que custo total médio, o que a gente verifica? Prejuízo. Né? Então, talvez não pautar o preço pelo custo marginal, mas sim pelo custo total médio, seria aí uma forma mais sensata de regular o mercado, não impondo prejuízo aí ao regulado.
Tá? Então, o trabalho dessas agências reguladoras, por exemplo, né? A Anatel, a ANEEL, a ANAC, a ANTT, todas que regulam, né, transporte, telecomunicações, energia, etc., né? Elas têm que conhecer muito bem a estrutura de custo de produção, né, dos regulados, para não errar, né, na hora de definir aí o price cap, o preço máximo que pode ser cobrado, né, não impondo assim prejuízos ao concessionário. Tá? Então tem um quê ali não só de compreensão de problema econômico, mas também de técnica de produção, de tal forma que se conheça bem os custos. Tá? Um segundo ponto muito importante aqui que o regulador deve tomar cuidado, né, é que quando ele, né, impõe preço igual a custo marginal ou até igual a custo total médio, né, o regulador pode estar desestimulando o, né, o produtor, o concessionário, né, aquele que recebeu a concessão, de investir em técnicas mais eficientes de produção que reduzem custo. Porque se o regulador está sempre olhando para o custo dele e a cada movimento que o produtor faz ele já reduz o preço que ele pode cobrar, qual é o incentivo para que ele reduza os seus custos de produção, né? Então vira uma corrida, né? Então, se não, olha, se eu investir em tecnologia para baixar custo de produção, rapidinho vem o regulador e manda eu baixar o preço para eu não ter lucro, né? E para eu ficar no que seria ali o equilíbrio de concorrência perfeita, né? E isso não estimula investimento, né? Em, em produção mais eficiente. Então é importante, se você quer ter processos produtivos que evoluem ao longo do tempo, permitir que durante um tempo quem fez um investimento para redução de custos de produção possa auferir algum lucro, alguma vantagem com isso. Né? É como se fosse uma patente ali, um tempo que você dá para ele recuperar o investimento feito na redução de custo de produção. Tá? Então, não pode ser uma corrida, né? Que o regulador está sempre ali em cima, senão o produtor perde todo o estímulo que ele teria em investir em redução de custo de produção e tornar o processo mais eficiente, né, mais produtivo. Tá? Então você desestimula o ganho de eficiência. Então seria aí uma segunda questão muito importante a ser lidada aí, né, quando é feita a regulação de mercados. A questão da propriedade pública, né, que é transformar aí um monopólio em empresa pública, né? E aí o governo não opera no ponto de maximização de lucro, e sim no ponto que seria o socialmente desejável, né? Com a inclusão, com a expansão máxima possível do tamanho de mercado. Pode ser uma boa estratégia, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem vivenciado exemplos de que não tem funcionado, mas é muito mais uma questão de instituições, né, de política e principalmente da questão da investigação e do judiciário, né, a capacidade de identificar esses problemas e de punir de forma severa do que ser um problema de fato estrutural do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista econômico faz sentido. Né? O governo também pode, em outras situações de monopólio, simplesmente não fazer nada. Isso é uma opção também, né? Às vezes o custo para regulamentar um determinado mercado, né, para o governo transformar aquilo ali numa estatal, impõe custo, né? Você tem uma agência reguladora com técnicos trabalhando, uma equipe imensa para poder regular aquilo ali, tem custo, né? Então, dependendo do que é o produto, talvez ter um monopólio ali não seja um problema muito grande, né? Você diminuir o tamanho do mercado, né? Tem um monopólio de chiclete. Tá bom, o governo não está preocupado em aumentar o consumo de chiclete, né? Então ele não vai fazer nada, tá? Pode ser uma opção, né? Ele não gerar custos, porque às vezes o custo regulatório, o custo de intervenção nesse mercado pode ser maior do que o benefício que ele traz. Tá? Até quando né, quanto que existe de monopólio? Quanto que monopólio é um problema social mesmo? Né? Os monopólios são comuns, eles existem, né? É, Poder de monopólio, de uma forma geral, também é algo muito comum, mesmo que não seja um monopólio, mas sim uma
diferenciação de produto, né, que está mais associado aí à concorrência monopolística ou oligopólio com um produto heterogêneo, né? É, mas o monopólio de fato, né, puro, né, acontece em raras situações, né? O governo de fato tem aí atuações, a maioria dos governos tem, né, atuações de lei antitruste e quando há monopólio garantido por poder de lei, né, por concessão, por patente, isso está previsto, né? Então é não necessariamente algo ruim, tá? Então o monopólio de uma certa forma é um problema que a economia lida muito bem junto com a justiça na maioria dos países, tá? Então, essa foi a nossa aulinha aí de hoje de monopólio. Na aula que vem a gente fala sobre oligopólio, tá bom? Se vê em breve, pessoal. Um abraço.